Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção, nessa sexta-feira, onde eu trarei todas as notícias importantes e notícias pertinentes do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente, como sempre faço, peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like para fortalecer o nosso canal, que compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais e que você ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube de tudo o que acontecer no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, hoje temos muitas notícias, muitas informações e para não perder tempo, traremos agora os destaques desse resumo do noticiário do Mengão nessa sexta-feira. Flamengo se representa e inicia preparação para o jogo decisivo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca amanhã no Maracanã. Flamengo anuncia a contratação de Ayrton Lucas. Os clubes Lyon da França e PSV da Holanda monitoram junto ao Manchester United o jogador Andréas Pereira. Flamengo apresenta balanço de 2021 com resultados e números históricos na história do clube. Flamengo negocia empréstimo de lateral esquerdo com o Atlético Goianiense, depois de ter emprestado também para lá o zagueiro Noga. O jogo entre Flamengo e Altos, válido pela jogo de ida entre Flamengo e Altos, válido pela Copa do Brasil de 2022, teve alteração de datas e eu vou explicar por quê. Hoje tem decisão no vôlei feminino do Flamengo com transmissão na TV. Flamengo Futebol Feminino realiza também hoje partida importante e válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Bom, meus amigos, iniciaremos falando que o Flamengo se reapresentou hoje à tarde no Ninho do Urubu para iniciar a preparação para a partida diante do Fluminense, partida decisiva, válida pela finalíssima do Campeonato Carioca de 2022, partida de volta. Ontem o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2-0 e necessita-se que o Flamengo pelo menos faça 2 gols para levar a decisão por pênaltis ou, em fazendo 3, o Flamengo conquiste o tetracampeonato inédito, que é o que todo mundo está esperando. Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos participaram do treino regenerativo na academia e os demais foram a campo fazer participações técnicas, táticas e físicas no gramado do CT Ninho do Urubu. O Flamengo também, através do seu perfil oficial no Twitter, informou as situações de Vitinho e Fabrício Bruno, que saíram lesionados da partida de ontem contra o Fluminense. Vitinho teve constatado uma lesão muscular no posterior da coxa direita, estando fora da partida de sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Fabrício Bruno, que teve uma pancada no pé esquerdo, faz tratamento, ainda não tem a volta assegurada na partida de sábado, mas a confiança é grande que possamos contar com esse jogador diante do Fluminense no sábado. Bom, meus amigos, o Conselho Deliberativo do Flamengo, o Código, marcou para o dia 11 de abril uma sessão que analisará a suspensão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo por 90 dias por violação ao estatuto do clube, quando em algum momento Bandeira de Melo afirmou que se o incêndio que vitimou 10 crianças no Ninho do Urubu não teria acontecido se tivesse na gestão dele. Por conta disso, o COD se reunirá e deliberará sobre a suspensão ou não de Bandeira de Melo do clube por 90 dias. Bom, meus amigos, os ingressos para Flamengo e Fluminense no sábado no Maracanã, jogo decisivo pelo Campeonato Carioca, estão esgotados. Não há mais ingressos para vender, nem para a torcida do Flamengo, nem para a torcida do Fluminense. Bom, o Flamengo apresentou no dia de hoje, através do seu perfil oficial no Twitter,
o jogador Ayrton Lucas, né? O lateral Ayrton Lucas, que veio do Spartak Moscou, tem 24 anos, fará 25 anos em junho e tem um empréstimo feito pelo Flamengo até dezembro de 2022. Esse empréstimo tem a opção de compra de 9,5 milhões de euros, porém, esse empréstimo tem metas a serem conquistadas e, se assim forem atingidas, a opção de compra passa a ser obrigação de compra. O jogador Ayrton Lucas chegou lesionado do pé, ele que teve a última participação jogando pelo Spartak Moscou no dia 19 de março, data e na partida em que se lesionou no pé. A previsão de volta a treinar normalmente junto com os demais jogadores do elenco para Ayrton Lucas é de 15 a 20 dias. Vamos esperar que o jogador se recupere normalmente. Bom, meus amigos, o clube francês Lyon e o holandês PSV monitoram e contactam junto ao Manchester United a posição referente à situação de Andreas Pereira com o Flamengo. Os dois clubes monitoram o jogador, aventando a possibilidade de contratá-lo na janela de junho. Várias situações acontecem em relação a Andreas Pereira. Né? A situação dele não está sendo muito aproveitado pelo técnico Paulo Souza, fazem essa situação ter possibilidades grandes de acontecer. O jogador já participou de 7 jogos pelo Flamengo nessa temporada e desses 7 jogos ele foi substituído em 3 vezes. Ambos os times relatam que há possibilidade até de aumento de valores para que essa contratação seja feita junto ao clube inglês. Outra situação que pode levar essa contratação a ocorrer é que a concorrência está muito grande no Flamengo ali no meio campo. Tem Thiago Maia, tem João Gomes, tem talvez até outro volante que o Flamengo possa vir a contratar. Então, tudo isso representa possibilidades de haver essa negociação e que mele a vinda de Andreas Pereira para o Flamengo. Eu, particularmente, queria muito que isso aconteça, não pelo jogador, mas por conta dos altos que estão sendo envolvidos nessa negociação, por eu entender que não vale nesse momento o valor que está sendo pago pelo Flamengo para o Andreas Pereira. O Flamengo está negociando junto com o Atlético Goianiense o empréstimo do lateral esquerdo Ramon. Mesmo depois de ter emprestado o zagueiro Noga, o Flamengo abriu essa negociação, podendo o empréstimo ser nos mesmos moldes que foi emprestado o zagueiro ao Atlético Goianiense. O empréstimo é por 1 ano, o Atlético Goianiense pagará os salários integral do jogador e não haverá opção de compra. Bom, meus amigos, o Flamengo apresentou hoje o balanço de 2021 com números históricos, né? O Flamengo teve uma receita recorde de 1.081.779.000 reais, teve um superávit de 177.600.000 reais, é o maior superávit da história contábil do Flamengo. A receita operacional bruta foi de 992 milhões, porque aí o Flamengo tirou os valores que recebeu do Campeonato Brasileiro de 2020 e que só entraram em 2021. O Flamengo terminou o ano de 2021 com um caixa de 127 milhões de reais. Alguns números em comparação ao último ano: o Flamengo fechou o sócio-torcedor de 2021 com 37 milhões e em 2020 esse número foi de 61 milhões. Então teve um decréscimo justamente por conta da perda de muitos sócios torcedores. O Flamengo em 2021 arrecadou 278 milhões com venda de jogadores, sendo 268 com vendas diretas e 10 milhões com mecanismo de solidariedades por envolvimento de seus ex-atletas em negociações pelo mundo afora. As despesas de folha de pagamento em 2021 totalizaram 351 milhões e em 2020 elas foram de 380 milhões. Então o Flamengo economizou aí de um ano para o outro
30 milhões. Agora, a grande notícia que eu vi nesse balanço divulgado pelo Flamengo. O endividamento líquido operacional do Flamengo, que em 2020 fechou em 480 milhões, em 2021 fechou em 263 milhões de reais. Essa é uma grande notícia, é talvez o menor endividamento do Flamengo desde muito tempo atrás, então é motivo para a gente comemorar sim. A partida do Flamengo contra o Altos, partida de ida pela Copa do Brasil de 2022, teve sua data alterada. Ela saiu do dia 20 de abril para o dia 1º de maio. A mudança aconteceu devido a choque de datas entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse 20 de abril o Flamengo enfrentará o Palmeiras no Maracanã. Bom, meus amigos, hoje tem decisão no vôlei feminino do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Osasco lá em Osasco, no estádio José Deliberati, às 21 horas, com transmissão do Sport TV. A melhor de 3 pontos da Superliga está empatada em 1-1. O Flamengo perdeu em Osasco, mas ganhou no Rio de Janeiro. E, como o Osasco tinha a melhor campanha que o Flamengo, vai decidir em casa a terceira partida, que definirá mais um classificado para a semifinal do campeonato da Superliga Feminina de Vôlei. O Flamengo Futebol Feminino também, amanhã, às 20 horas, enfrenta no Allianz Parque a equipe do Palmeiras, que é uma das primeiras colocadas, juntamente com o Ferroviário e com o Internacional de Porto Alegre, enfrenta o Flamengo, que está em 5º colocado, 2 pontinhos apenas atrás dos líderes. Né? O Flamengo pode ser que conte amanhã com a presença da craque Duda, que estava lesionada, e tem uma possibilidade dela voltar amanhã contra o Palmeiras. Bom, meus amigos, foi um turbilhão de notícias, muitas notícias, e eu vou ficando por aqui pedindo a você mais uma vez que se inscreva no canal, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você possa ficar informado de tudo que acontecer no canal Marquinhos Fla Assunção. Eu me despeço dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!